Fê, você foi fora daqui do nosso país, foi para outra cultura. Cara, qual é a sensação de quando você volta pro Brasil? É de tipo, mano, tem que fazer minhas malas e morar fora mesmo? Eu acho que o Brasil é o melhor país para se viver. Assim, o Brasil é sensacional. Eu amo o meu país. Mas o problema é que o Brasil não valoriza o intelecto das pessoas. Eu acredito nisso. Por exemplo, se você quer fazer pós-graduação, ou quer fazer um mestrado, um doutorado, isso é muito caro para você fazer. E quando você faz, você não é bem remunerado por isso. Já, por exemplo, no Canadá, você vai ter um valor gigantesco. Tanto que a maioria das pessoas que vão para lá migram como estudante. E o Canadá, eu falo que o Canadá é os Estados Unidos melhorado, porque os Estados Unidos as pessoas falam que é a terra da oportunidade, verdade. Só que é um país que é xenofóbico, racista. Sério? Os Estados Unidos é. Mesmo 51% da população dos Estados Unidos sendo preto. Já em Toronto, não. Você se sente abraçado, porque é uma mistura de culturas. Você tem gente da Índia, você tem gente da Turquia, leste europeu, sul europeu, África. Você vê muita gente diferente. Assim, no metrô, você olha que você vê galera, você fala assim, nossa, esse cara tá falando francês. Aí você olha pro lado, nossa, esse cara tá falando inglês. Aí você olha assim, um cara falando português. Então, em Toronto, se as pessoas quiserem, pensam em um lugar para estudar, eu indicaria fortemente o Toronto, sim. É um, é um país, é uma cidade que te abraça. O Canadá não é fácil, ele possibilita a sua entrada. Ele possibilita muito a sua entrada, assim, através dos estudos. Se você for mais novo, ajuda muito mais. Até 30 anos, você, querendo ou não, quando você vai fazer a sua candidatura para ter o visto de residente, você tem algumas notas. E aí, você, por exemplo, você graduação, ganha mais nota. Tem até 30 anos, mais nota. Porque a ideia do país, como é um país muito grande, com a população muito pequena, é povoar as pessoas, Sim. povoar o país com as pessoas, mas com pessoas que são capacitadas. Por exemplo, um engenheiro, um cara que tem mestrado em marketing, um cara que tem. Eles buscam muito isso. Entendi. E quando você chega aqui no Brasil depois dessa oportunidade, abriram ainda assim mais portas para você a nível de trabalho? Com certeza. Acho que o intercâmbio muda o jeito que as pessoas te olham. Por exemplo, assim, nossa, a pessoa já fez intercâmbio. Eu já sentia isso quando eu tinha feito faculdade. Porque a FATEC, para quem não sabe, e aí acho que é uma oportunidade boa para quem é de Guarulhos e quer fazer alguns cursos. Você colocar lá na FATEC cursos, você encontra todos os cursos que tem na unidade de Guarulhos. Mas eu já sentia isso com a FATEC, porque a FATEC é nota 5 no MEC, de 5. Então ela já é referência para a área que eu estudei. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a entrevista, e aí eu falei que tinha estudado na FATEC, o gerente da vaga falou assim, nossa, eu também estudei lá. E aí, a partir desse momento, eu já sabia que ele ia me contratar, porque, querendo ou não, a faculdade é um selo de qualidade. Do intercâmbio, foi mais uma vez ainda. Por exemplo, eu lembro que quando porque, querendo ou não, eu já falava inglês, mas depois do intercâmbio eu me senti 100% seguro para colocar lá no meu currículo que eu falava inglês, e aí Fluente. e já poderia colocar já abrir um leque de oportunidades, né? Isso é comprovado. Acho que é 60% as diferenças de um salário das pessoas uma que fala inglês e outra pessoa que não fala inglês para o mesmo cargo. Por exemplo, você trabalha numa empresa brasileira que não usa o inglês. É, sei lá, R$ 2.500. E aí, na outra vaga, pede o seu inglês. Pede inglês. Aí você vai ganhar 60% a mais disso. É normal. Isso é um estudo de mercado que já fizeram. Isso era uma das coisas que me motivava, né? Porque eu falei, eu quero ganhar mais, então vou precisar me tornar uma mão de obra mais qualificada. Então fiz faculdade, fiz intercâmbio pensando nisso. E você falou um time legal aqui para quem está estudando e está acompanhando esse podcast, que é o pensamento acadêmico sempre no longo prazo. Com certeza. Você planta hoje para colher a longo prazo na questão acadêmica. Hoje, praticamente, você já colhe muito dos seus frutos daí Assim, das suas escolhas, né? com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo do longo prazo, né? De você não ter pressa. É difícil, principalmente a nossa geração, né? Eu falo assim, a minha geração de. Eu tava conversando com um amigo sobre isso, né? Porque ele falou assim: ah, eu dei um passo para trás porque eu saí de um emprego CLT para ir para um estágio. E aí, só que esse estágio é dentro da área da faculdade que ele tá fazendo. Eu falei, pô, eu não acredito em nenhum passo para trás. Você só readaptou a rota da sua vida, cara. Cada pessoa, tem pessoa que estuda, termina a faculdade com 25 anos e vai arrumar trabalho na área com 40. Tem gente que termina a faculdade e depois muda de área. Por exemplo, eu sou formado em logística
E hoje, se eu uso 10% do que eu aprendi na minha graduação, é muito. Hoje eu aprendi, hoje eu trabalho, o meu trabalho, eu aprendi muito mais com as meninas que trabalham comigo. Beijo, Elô e Jess. Eu aprendi muito mais com elas. Quando eu cheguei nessa vaga, por exemplo, eu fui mais contratado pelo meu perfil, de, por exemplo, ser uma pessoa determinada, disciplinada, focada, do que pelo que eu fazia. Porque a vaga era uma vaga diferente do que eu fazia, só que tinha a ver com esportes, com a marca, com as marcas que eu já conhecia. Então, era um mundo que eu conhecia, só que foi mais ainda acho que pelo perfil. Acho que isso é importante também. E hoje as pessoas dão muito valor só para, nossa, eu estudei em tal lugar. É importante você estudar em bons lugares, se capacitar bem, só que conhecer as pessoas certas é mais importante ainda, porque hoje o que indica é muito forte. E querendo ou não, você precisa conhecer as pessoas certas, porque às vezes eu não vou arriscar. Eu imagino, eu sou um gerente de uma empresa, aí tenho que me arriscar contratando uma pessoa. Ou pegar uma pessoa totalmente crua e criar o Não. contexto pra ela, Pô, né? se o Daniel tá afirmando que aquela pessoa é boa, que já trabalhou com ela, então eu vou contratar ela. Hoje é muito isso, É o famoso boca a boca. boca a boca.